Bem-vindo! Vamos hoje falar sobre o capítulo 8 de Mateus, né? Onde nós vamos trazer cura, fé, proteção para a nossa vida, a vida da mulher, o poder de Jesus para curar, libertar e ajudar a mulher no seu dia a dia. Agradeço cada uma que esteja aqui agora, nesse momento. Vamos orar? Orar pela sua vida, orar pela nossa vida. Pai Celestial, chegamos mais uma vez diante de Ti com o coração aberto e cheio de gratidão. Hoje vamos abrir o capítulo 8 do Evangelho de Mateus para conhecer melhor o poder, a compaixão e a autoridade de Jesus. Ilumina a nossa mente, o nosso entendimento, para que cada história e cada ensinamento se torne uma força viva na nossa rotina, nas nossas lutas e na nossa fé. Que essa palavra nos transforme, nos dê a certeza de que Jesus está sempre ao nosso lado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje vamos estudar todo o capítulo de Mateus, capítulo 8 de Mateus. Um trecho da Bíblia que mostra de forma muito clara quem é Jesus. Não apenas um mestre que ensina, mas também o Senhor que tem poder sobre doenças, sobre a natureza, sobre os espíritos e sobre todas as dificuldades que enfrentamos. Para nós mulheres que carregamos tantas responsabilidades e preocupações, essas histórias são um alívio e uma grande esperança. O capítulo começa assim. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Depois de ensinar sobre a vida do reino, Jesus começa a demonstrar com ações o que ele havia falado. Muitas vezes nós também ouvimos boas palavras, mas queremos ver resultados, queremos sentir que Deus age de fato na nossa vida. E é exatamente isso que vamos ver aqui. A primeira história é a cura do leproso. Ele se aproxima, se ajoelha e diz: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Repare na fé dessa pessoa. Ele não tinha dúvida do poder de Jesus, só pedia que ele quisesse. Quantas vezes nós mulheres também chegamos diante de Deus com a mesma pergunta? Senhor, será que podes me ajudar? Será que queres me ouvir? A resposta de Jesus é imediata e cheia de ternura. Quero, fica limpo. E naquele mesmo instante ele ficou curado. Essa palavra é para nós hoje também. Jesus quer nos ajudar, quer nos restaurar, quer trazer alívio para tudo que nos machuca. Seja uma doença do corpo, uma ferida da alma, uma dor emocional ou uma situação que parece sem solução. A lepra, naquela época, era uma doença que separava a pessoa da família, da sociedade e da comunidade religiosa. Ela representava tudo o que causa afastamento, impureza e solidão. Para nós, pode representar aquela culpa que não passa, o sentimento de não ser boa o suficiente, a vergonha de erros do passado ou problemas que nos fazem sentir isoladas. Mas Jesus não se afastou, não teve medo, não julgou. Ele estendeu a mão e tocou o homem. Que consolo é saber que Jesus não se afasta de nós por causa das nossas falhas, das nossas limitações ou do que as pessoas pensam. Ele chega perto, toca a nossa vida e nos devolve a dignidade e a comunhão com Deus. Depois, Jesus chega a Cafarnaum e recebe o pedido de um centurião, um oficial do exército romano. Ele diz: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, sofrendo muito. Repare que esse homem não pede por si mesmo, mas por quem dependia dele. Isso nos lembra muito do coração da mulher, sempre preocupada com os filhos, o marido, a família, aqueles que amamos. Jesus responde: Eu irei curá-lo. Mas o centurião responde com uma fé que impressiona: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas dize somente uma palavra e o meu servo será curado.
Ele entendia que Jesus tinha autoridade, não precisava estar presente fisicamente para agir. Essa é uma lição valiosa para nós. Não precisamos de cerimônias complicadas, nem de estar em um lugar específico, nem de palavras perfeitas. Basta crer que a palavra de Jesus tem poder. Quando oramos, podemos ter a certeza de que Ele ouve e age, mesmo que não vejamos a solução imediata. Jesus se maravilha com essa fé e diz: em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Quantas vezes nós limitamos o poder de Deus pensando: isso é muito difícil, não vai dar certo, eu não mereço. Mas a fé não depende de quem somos, mas de quem é Deus. Ele continua ensinando: muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Isso mostra que a salvação e a ajuda de Deus não são para... Isso mostra que a salvação e a ajuda de Deus são para todos, sem distinção. Para nós, isso significa que não importa a nossa condição social, a nossa aparência ou o nosso passado. O amor de Deus está aberto para todos. Então Jesus disse ao centurião: vai-te, e como crestes, assim te seja feito. E naquela mesma hora o servo ficou curado. Que confiança nós podemos ter? A nossa fé abre caminho para a ação de Deus. Quando entregamos a situação para Ele, não estamos mais sozinhas para resolver tudo. Logo em seguida, Jesus entra na casa de Pedro e encontra a sogra dele deitada, com febre. Ele toca a mão dela e a febre vai embora. E ela se levanta e começa a servi-lo. Essa história também é muito próxima da nossa realidade. Quantas vezes nós mulheres ficamos abatidas pela doença, pelo cansaço, pelo desânimo ou por uma sobrecarga tão grande que não temos forças nem para nos levantar? Parece que a febre das preocupações, das contas, das tarefas diárias e dos problemas familiares nos deixa sem energia. Mas quando Jesus chega perto, quando entregamos a nossa fraqueza a Ele, a força volta. Veja, assim que ficou boa, ela começou a servir. Não é um serviço de obrigação ou cansaço, mas de gratidão. Quando Deus nos restaura, Ele nos dá energia para continuar a nossa rotina, mas com outra disposição e outra paz no coração. Ao anoitecer, trouxeram a ele muitos endemoniados. Ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os que estavam doentes. Isso cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Essa palavra é uma promessa eterna. Jesus não apenas curou naqueles dias, mas Ele continua a carregar as nossas dores também. E hoje, quando estamos cansados, tristes, com medo ou doentes, podemos lembrar: Ele já assumiu tudo isso na cruz. Ele tem compaixão e quer nos aliviar. Vendo as multidões ao seu redor, Jesus deu ordem para passar para o outro lado do mar. Mas antes, um escriba se aproximou e disse: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus respondeu com sinceridade: as raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Essa é uma chamada realista para quem quer segui-lo. Seguir a Jesus não significa uma vida sem dificuldades, onde tudo é fácil e perfeito. Para nós mulheres, isso é importante. Não devemos ter uma fé que só funciona quando as coisas vão bem. A verdadeira fé permanece firme mesmo quando não temos o que esperávamos. Outro discípulo pediu: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus disse: segue-me e deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Essa frase parece dura, mas ensina uma coisa muito importante. Não devemos deixar assuntos, preocupações ou desculpas adiar nossa relação com Deus. Quantas vezes dizemos:
Quando as contas estiverem em dia, eu vou orar mais. Quando os filhos crescerem, eu vou me dedicar mais à fé. Quando eu resolver esse problema, eu tenho tempo para Deus. Mas Jesus ensina, Ele deve ir em primeiro lugar, sempre. A nossa vida com Ele não pode esperar. Depois disso, Jesus entra no barco com os discípulos e de repente levantou-se uma grande tempestade no mar, a ponto de o barco ser coberto pelas ondas. Mas Jesus estava dormindo. Os discípulos, assustados, foram acordá-lo dizendo: Salva-nos, Senhor, que perecemos. Que imagem parecida com a nossa vida. Muitas vezes estamos navegando calmamente e de repente vem uma tempestade. Uma doença em família, uma crise no casamento, dificuldades financeiras, problemas com os filhos, notícias ruins que abalam tudo. Parece que as ondas vão nos afogar e sentimos que não temos mais controle. E onde está Jesus? Às vezes temos a impressão de que Ele está dormindo, que não está vendo, que não está ouvindo os nossos gritos, mas a verdade é que Ele nunca nos abandona. Ele está ali, mesmo que não vejamos a sua ação no momento em que queremos. Jesus respondeu: Por que sois tão tímidos, homens de pouca fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar e fez uma grande bonança. Que poder! O mesmo Senhor que acalma as tempestades da natureza também acalma as tempestades dentro do nosso coração e na nossa vida. Para nós, isso significa que não importa o tamanho da dificuldade, se ela é maior que nós, ela não é maior que Jesus. Ele tem autoridade sobre tudo que nos ameaça. Quando confiamos nele, ele transforma o medo em paz e o caos em ordem. Os discípulos ficaram maravilhados e disseram: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Hoje também podemos fazer essa pergunta e responder: Ele é o Filho de Deus, o nosso Salvador, que tem controle sobre todas as coisas da nossa vida. Chegando à outra margem, na terra dos Gadarenos, 2 homens endemoniados saíram dos sepulcros e vieram ao seu encontro. Eram tão violentos que ninguém conseguia passar por aquele caminho. Eles gritaram: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Essa história nos mostra que Jesus também tem poder sobre tudo que escraviza a pessoa. Vícios, maus hábitos, depressão, ansiedade excessiva, sentimentos de raiva ou amargura que parecem dominar a nossa vida. Muitas mulheres sentem-se presas por algo que não conseguem controlar sozinhas. Os demônios pediram para entrar numa manada de porcos que pastava ali. Jesus permitiu, e todos os porcos se lançaram ao mar e morreram. Os homens foram libertos e aqueles que cuidavam dos animais fugiram para contar o que havia acontecido. Repare, a libertação desses homens valia mais do que qualquer bem material. Para nós, também é assim. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele nos liberta de tudo que nos prende, mesmo que isso signifique mudar hábitos ou deixar coisas que antes pareciam importantes. A paz e a liberdade que Ele dá não tem preço. Quando os moradores da cidade ouviram o que havia acontecido, saíram ao encontro de Jesus e pediram que ele se retirasse da região. É triste ver que muitas vezes as pessoas preferem manter as suas coisas, os seus costumes e a sua vida do jeito que está, do que receber a ajuda e a transformação que Jesus traz. Isso também serve para nós. Quantas vezes resistimos à mudança, mesmo sabendo que precisamos? Temos medo de sair da zona de conforto, mesmo que ela nos faça mal. Mas só quando abrimos a porta para Jesus, permitimos que Ele mude o que precisa ser mudado. E é que encontramos a verdadeira paz. Ao observarmos todo esse capítulo, percebemos que Jesus age de maneiras diferentes. Às vezes toca a pessoa, às vezes fala apenas uma palavra, às vezes transforma a situação de fora para dentro. Mas em todas as circunstâncias o resultado é sempre o bem e a restauração. Para a mulher moderna que vive correndo com múltiplas funções e responsabilidades,
Mateus 8 traz uma mensagem de descanso. Não precisamos carregar tudo sozinhas. Jesus quer dividir o peso, quer curar o que dói, quer acalmar a ansiedade e nos dar força para seguir. Quando nós nos sentimos fracas como a sobra de Pedro, com fé, podemos pedir que Ele toque a nossa vida quando temos preocupações com os nossos, como o centurião. Podemos confiar que a palavra de Jesus tem poder para resolver. Quando passamos por tempestade, sabemos que Ele está no barco conosco. Também aprendemos que a fé não é ter tudo resolvido, mas crer que quem tem o controle de tudo está ao nosso lado. Não importa se a nossa fé é pequena no começo, o que importa é a quem ela é dirigida. Uma fé pequena em um Deus grande já é suficiente para mudar nossa realidade. Vemos também que seguir a Jesus é uma escolha diária. Não podemos deixar que outras coisas tomem o lugar dele na nossa agenda, no nosso coração e nas nossas decisões. Ele é prioridade que faz todas as outras áreas da nossa vida funcionarem melhor. A cura que Jesus oferece não é só para o corpo, mas para a alma também. Ele quer nos livrar da culpa, da solidão, do medo e da sensação de incapacidade. Muitas mulheres carregam a ideia de que não são suficientes, mas a palavra de Deus nos diz que, com Ele, somos completas e capazes. Quando Jesus acalma a tempestade, Ele não muda apenas o clima, mas também a nossa forma de ver os problemas. Com Ele, mesmo que a dificuldade continue por um tempo, o nosso coração permanece em paz, porque sabemos que Ele tem o controle. As histórias deste capítulo mostram que Jesus não escolheu ajudar apenas pessoas importantes ou sem defeitos. Ele ajudou o leproso, o centurião estrangeiro, a sogra de Pedro, os homens atormentados. Todos são bem-vindos, todos são ouvidos, todos recebem a sua compaixão. Para nós, isso é um convite. Não importa o que você está vivendo hoje, não importa a dor ou o problema, Jesus olha para você com amor e quer estender a sua mão para ajudar. Basta chegar até Ele, como fizeram todas essas pessoas com um coração sincero. Muitas vezes esperamos ver um milagre grande para crer, mas a palavra nos ensina que o milagre também pode ser a paz no meio da luta, a força para continuar, a sabedoria para tomar decisões ou a coragem para perdoar e seguir em frente. Ao final de todo esse capítulo, a mensagem principal fica clara. Jesus é o Senhor de todas as coisas. Ele tem poder sobre doenças, sobre a natureza, sobre as forças espirituais e sobre as situações da nossa vida. Ele é a nossa ajuda presente em todos os momentos. Que possamos levar essa verdade para o nosso dia a dia, ao acordar, ao cuidar da casa, ao trabalhar, ao lidar com os filhos e com o marido. Lembrar que temos um Salvador que conhece cada detalhe da nossa rotina e que tem o poder necessário para nos ajudar em tudo que precisamos. E eu não parei nem um minutinho, fiquei tão empolgada, tão maravilhada com essa palavra, que eu não parei nem um minutinho para pedir vocês, se está fazendo sentido esse conteúdo para vocês, se inscreve, compartilha, chama uma amiga, chama uma filha, chama a avó, chama a mãe. E vamos juntas crescer essa comunidade com o que Deus tem de bom para nós, com o que Deus tem de melhor. Aperta aí o sininho e nós vamos ler a palavra de Deus, como sempre nós fazemos no finalzinho. Mas antes eu vou orar com você, eu vou orar por você. Amém? Vamos orar? Pai amado, muito obrigado por nos revelar hoje, através de Mateus 8, o quanto Jesus é poderoso e compassivo. Obrigado por saber das nossas dores, dos nossos cansaços, das nossas tempestades e das nossas necessidades. Perdoa-nos, Pai, porque temos pouca fé, quando temos medo ou quando tentamos resolver tudo sozinhas. Hoje entregamos a Tua presença cada doença, cada preocupação, cada medo e cada situação difícil. Toca a nossa vida, restaura a nossa força, acalma o nosso coração e nos dá a certeza de que nunca estamos sozinhas. Que a nossa fé cresça cada dia mais
e que possamos ver o Teu agir em cada detalhe da nossa rotina. Em o nome do Senhor Jesus, amém, glória a Deus. E você, qual dessas histórias mais tocou seu coração hoje? Você está passando por alguma tempestade ou precisa de cura e restauração? Deixa aqui nos comentários a sua oração, ou o seu testemunho, ou o seu pedido de oração, pois a palavra de Deus também vai agir através da sua partilha. Compartilhe esse vídeo com a mulher que precisa ouvir essa mensagem de esperança. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais reflexões que vão transformar a sua vida. E vamos ler a palavra de Deus? Capítulo 8, Mateus capítulo 8, verso 1. E descendo ele num monte, seguiu uma grande multidão. 2. E eis que veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou glorificado na lepra. E logo ficou purificado da lepra. 4. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe. 6. E dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. 7. E Jesus disse-lhe: Eu irei e lhe darei saúde. 8. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado há de sarar. 9. Pois também eu sou homem sujeito ao poder e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. 12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. 13. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como credes te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. 14. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. 15. E tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Então levantou-se e os serviu. 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos malignos e curou todos os que estavam enfermos. 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. 18. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. 19. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. 20. E disse Jesus: As raposas têm seus covis e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. 21. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar o meu pai. 22. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. 24. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. 25. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. 26. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? 28. E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho.
29. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? 30. E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. 31. E os demônios rogaram, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. 32. E ele lhes disse: ide. E saindo eles se introduziram na manada de porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. 33. E os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram todas aquelas coisas e o que acontecera aos endemoniados. 34. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Glória a Deus, que palavra linda, que palavra maravilhosa. Fique com essa palavra na sua mente, no seu coração, e peça a Deus que transforme você de dentro para fora. De dentro para fora, é de dentro para fora. E eu quero só fazer uma correção que eu li de fora para dentro, não é. É de dentro para fora. De dentro para fora. Limpeza é de dentro para fora. Limpeza espiritual é de dentro para fora. Eu amo sua vida. Deus abençoe. Até amanhã, que é o nosso vídeo de amanhã. Os nossos vídeos são de segunda a sexta, sempre às 21 horas, tá bom? Cheiro no coração. Deus abençoe. Tchau.